Olá, para quem não me conhece, me chamo Bruno Loreto, sou estudante de Biologia da FRJ e vim aqui dividir com vocês um dos conhecimentos que eu acho mais valiosos serem passados hoje em dia, que é a associação direta entre a criação e o consumo de animais e o aquecimento global. Sei que pode parecer um tema chato para muitas pessoas, mas essa é uma conversa que a gente não pode mais adiar. Mas antes de qualquer coisa, preciso começar explicando o que é esse aquecimento global e os efeitos tão perigosos que ele pode ter em nossas vidas, principalmente nas gerações de futuro, incluindo a minha. Basicamente, o aquecimento global é um efeito estufa desenfreado. Isso quer dizer que o efeito estufa é uma coisa ruim? De maneira alguma. O efeito estufa é importante em certa medida. Com 3 moléculas de CO2 em 10.000, nós conseguimos manter por um longo período na história de vida recente da Terra um equilíbrio climático muito bom, proporcionou que a vida evoluísse de formas tão variadas e complexas como nós conseguimos ver hoje. Atualmente, temos um pouco mais de 4 moléculas de CO2 por 10.000. Já conseguimos ver o começo dos efeitos negativos desse aumento: extinção de espécies, perdas de biomas, derretimento das cotas polares e, principalmente, um impacto fortíssimo na vida aquática. Isso porque a vida aquática depende da solubilidade do oxigênio na água, e a solubilidade do O2 vai diminuindo conforme a temperatura aumenta. Por isso, com temperaturas cada vez mais altas, a vida na água se tornará algo cada vez mais raro. Isso sem mencionar a mudança das correntes marítimas por conta do aumento da temperatura e a acidificação dos oceanos, que, segundo o Instituto de Recursos Naturais dos Estados Unidos, até 2030, ameaça 90% de todos os corais do mundo. E isso é uma péssima notícia, já que os corais sustentam pelo menos 1/4 de toda a vida marinha. Ok, já entendemos que o efeito estufa é uma coisa boa em certa medida, e o efeito estufa exagerado é o que estamos observando atualmente. Mas quem disse que somos nós que estamos causando isso tudo? Porque se não forem os humanos, se for um ciclo de clima natural da Terra, não tem muito o que fazer, né? Mas uma das primeiras coisas que temos que fazer para analisar isso é o nosso estilo de vida. Uma das coisas que eu mais vou falar durante o vídeo é sobre o quanto a nossa existência impacta o planeta. E sempre impactou. Sempre fomos uma espécie com talento natural de extinguir as outras. Em toda a história, sempre que chegávamos a um novo continente, exterminávamos a enorme maioria dos animais de grande porte. Sempre fomos muito irresponsáveis. Isso não é de hoje. Porém, com uma sociedade cada vez mais consumista, essa característica se acentua de forma assustadora. Veja a nossa relação com o lixo, por exemplo. Cada material que você comprou e se tornou inútil pela razão que for, continua muito provavelmente na natureza, muitas vezes mesmo depois de morrermos, já que tudo que nós compramos é lixo. Só damos um breve significado a ele antes de jogarmos fora. E isso está se acumulando, está se tornando urgente. Não à toa, temos uma área no norte do Oceano Pacífico com quase o tamanho do estado do Amazonas, feita inteiramente de plástico. Mas mesmo esse problema, quando em comparação com os efeitos da alta concentração de CO2 na atmosfera, não parece tão preocupante. Mesmo se parássemos de emitir qualquer partícula de CO2 a partir de hoje, a concentração desse gás só voltaria ao normal em pouco mais de 100.000 anos. E o quanto antes percebermos que só a nossa dieta consegue gerar um impacto grotesco na natureza, melhor. Todos os produtos, principalmente os industrializados e de origem animal, têm uma pegada virtual muito forte. Todos os produtos contam uma história pra gente. Só temos que nos tornar mais sensíveis e começar a ouvir. Mas antes de eu explicar de fato por que somos nós, eu acho importante tirar uma dúvida. Como os cientistas podem estar falando em aquecimento global se cidades continuam batendo seus recordes de frio por aí? Bom, muitas vezes essa falácia é usada por políticos ou ditos cientistas para trazer de volta ao debate público se aquecimento global realmente existe, como se ele não fosse um fato. Infelizmente, isso acontece porque muitas pessoas se beneficiam e ganham muito dinheiro se as pessoas não derem muita relevância para esse assunto, e principalmente se não souberem como combatê-lo. Em primeiro lugar, o aquecimento global não impede que nenhuma cidade nunca mais bata um recorde frio, e muito menos sobre cada dia ser mais quente que o outro. Essa falácia se sustenta em uma confusão do imaginário popular entre clima e tempo. O tempo é algo que é a curto prazo e imprevisível. Ele é governado por sistemas caóticos. Por isso que uma previsão de tempo para daqui a 10 dias é inútil. Mas o conjunto desses fatores caóticos a longo prazo mostra uma tendência. E esse que é o clima. Por isso conseguimos prever a temperatura média global para daqui a 100 anos, caso nós mantenhamos nosso estilo de vida, mas nós não conseguimos dizer se daqui a uma semana vai chover ou não. Na verdade, o aquecimento global é sobre cada vez mais recorde de calor do que de frio. Esclarecida essa dúvida, como os cientistas podem ter tanta certeza que somos nós que estamos causando essa mudança no planeta? Como saber que não é um ciclo natural de mudança de temperatura da Terra? Como saber que não são os vulcões, por exemplo? Bom, de fato, os vulcões lançam muito CO2 na atmosfera. Para ser mais exato, são 500 milhões de toneladas todos os anos. É realmente muita coisa. Mas toda a atividade vulcânica do planeta nem se compara com as 30 bilhões de toneladas de CO2 que a humanidade lança todos os anos. E graças ao aumento da população mundial, lançamos cada vez mais desde a Revolução Industrial, que lançava muito gás estufa por conta da atividade industrial, mas principalmente
possibilitou que a humanidade adquirisse uma melhor qualidade de vida e uma maior expectativa de vida. Isso tudo fez com que fôssemos de 1 bilhão de seres humanos para quase 8 nos dias atuais. Mas por que ninguém avisou a gente? Nós já teríamos tomado uma fila há muito tempo caso tivéssemos alertado, certo? Mais ou menos. Em 1896, a Renner já havia calculado que se dobrássemos a quantidade de CO2 da atmosfera, o Ártico derreteria. Em 2006, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, fez seu tão aclamado documentário Uma Verdade Inconveniente. Em 1980, em sua série Cosmos, Carl Sagan nos alertou sobre os perigos da alta concentração de CO2 na atmosfera. Desde que Sagan nos avisou, exalamos mais de 500 bilhões de toneladas de CO2 em nossos ares. Mas por que se preocupar tanto com o aquecimento global agora? Por qual motivo ser tão alarmista, se nada de tão preocupante aconteceu ainda? Bom, um dos principais motivos para isso é porque o planeta vai começar a aquecer cada vez mais rápido. E isso acontece porque o aquecimento global é sustentado por sistemas que são chamados de looping de realimentação positiva. O que são eles? Bom, são sistemas que ajudam o planeta a ficar cada vez mais quente e que se intensificam com temperaturas cada vez mais altas. Vou dar um exemplo que talvez seja o looping de realimentação positiva mais conhecido, o efeito albedo. Para quem não sabe, quanto mais clara uma superfície, melhor ela reflete luz e calor. Assim, quanto mais escura uma superfície, melhor ela absorve luz e calor. Por isso, muitos urbanistas dão a ideia de pintarmos os telhados de cidades muito quentes de branco, para se aliviar um pouco as temperaturas extremamente elevadas. Ironicamente, a superfície natural mais clara que existe é o gelo polar, que funciona como um telhado pintado de branco ou um escudo térmico para o planeta. Por outro lado, uma das superfícies naturais mais escuras que existem é a água em alto mar. Assim, conforme o planeta esquenta, nós perdemos cada vez mais área de gelo polar, que derrete e que ajuda a refletirmos mais calor. E ganhamos cada vez mais área de água em alto mar, que absorve muito bem o calor, o que ajuda o planeta a ficar cada vez mais quente, derreter mais gelo, perder mais do escudo térmico e assim por diante. O efeito albedo também explica por que mesmo a Terra aquecendo somente 2 graus Celsius em média, os polos aqueceriam em 13 graus. Tá, mas o clima está ficando mais quente aí. Vai derreter os solos da Groenlândia, o Ártico, mas são os lugares onde ninguém vai, sejamos sinceros, quase ninguém se importa. Vai fazer um pouco mais de calor, mas e daí? No que todo esse fenômeno me afeta, ou te afeta? Bom, muitos autores que escrevem sobre o assunto consideram que tentar explicar uma Terra 4 graus Celsius mais quente para alguém dos dias de hoje é quase tão complexo quanto tentar explicar para alguém do século XIX o que é o mundo com a internet. Talvez até pior. O aquecimento global afeta tantos aspectos da nossa realidade que é difícil ter uma dimensão clara de como o mundo vai ser daqui a 50 anos. Isso não só porque vai depender de como os fatores naturais vão se afetar, mas também como frente a esses novos problemas nunca vistos antes na história da humanidade, a política e as relações internacionais vão reagir. Não é exagero pensar que países vão sumir e guerras vão ser muito mais frequentes do que hoje. Um estudo apontou que uma mudança de meio grau aumenta entre 10% e 20% as chances de um conflito armado. Um planeta 4 graus Celsius mais quente teria provavelmente o dobro de guerras que temos hoje. Se continuarmos exalando o nível de CO2 e metano que estamos na atmosfera, vamos nos encontrar numa realidade muito complicada. Só para termos uma breve ideia de como o nosso futuro pode ser dentro de algumas poucas décadas, vou mencionar 3 fatores que aconteceriam se a Terra aquecesse 4 graus Celsius até 2100, o que é uma especulação intermediária, já que há vários cientistas que estimam que até o final do século a Terra irá aquecer provavelmente 8 graus. Essas consequências foram apresentadas no livro A Terra Inabitável de David Wallace Wells. Bom, uma das principais consequências é obviamente o calor extremo que vai fazer, e já conseguimos ver alguns indícios de elevação de temperatura. Desde 1980, as ondas de calor perigosas ficaram 50 vezes mais frequentes, e os 5 verões mais quentes da Europa ocorreram a partir de 2002, o que nos mostra que a Terra já está aquecendo de forma, no mínimo, desagradável. Mas esse aquecimento já está indo desagradável para letal e pode ficar muito pior. Segundo o Banco Mundial, os meses mais frescos no final do século serão provavelmente mais quentes do que os meses mais quentes do final do século XX. Isso é uma elevação de apenas 4 graus Celsius. Além de que atualmente há 354 grandes cidades com máximas no verão de 35 graus ou mais. Mas até 2050, essa lista pode aumentar para 970. E a quantidade de pessoas vivendo nessas cidades pode octuplicar, chegando a 1,6 bilhão. Além disso, tem o grande problema das inundações. Se não interrompermos nossas emissões de gases de efeito estufa, o planeta irá aquecer ao ponto de derreter o gelo dos polos e liberar uma quantidade de volume de água absurda nos oceanos. E eis algumas coisas que irão submergir até o final do século, caso a gente não consiga fazer nada. A sede da NASA, nações inteiras das Maldivas e das Ilhas Marshall, todas as praias que você já visitou, a maior parte de Bangladesh e a Basílica de São Marcos, em Veneza, hoje com quase 1000 anos de idade. E isso só são alguns exemplos. Com apenas 2 graus de aquecimento, o nível do mar subiria até 2 metros e continuaria subindo por mais 4. Assim, o planeta perderia 1.200 km² de terra,
onde hoje vivem mais de 375 milhões de pessoas. A elevação do nível do mar é uma das consequências mais preocupantes, porque quase 2/3 das principais cidades do mundo ficam no litoral, incluindo a minha, o Rio de Janeiro. E todos nós estamos contribuindo para esse efeito. Todo ano, a classe média e os ricos emitem carbono suficiente para derreter 10 mil toneladas de gelo dos mantos árticos, o que é suficiente para acrescentar 10 mil metros cúbicos de água no oceano. A cada minuto, cada um de nós contribui com quase 20 litros. Além de todo o problema do calor propriamente dito e da elevação do nível do mar, nós enfrentaríamos consequências em outros diversos aspectos da nossa realidade. Incêndios florestais, falta de comida, esgotamento da água doce, mortes dos oceanos, doenças encadeadas pelo aquecimento, conflitos armados, refugiados climáticos e por aí vai. Um estudo apontou que caso o planeta aqueça somente 3,7 graus, o que é uma estimativa branda, os danos causados pela mudança climática poderiam atingir um custo de 551 trilhões de dólares, o que é quase o dobro da riqueza existente hoje no planeta. Com todo esse alarmismo, pode parecer que estamos enfrentando uma batalha com a natureza que já foi perdida por nós há muito tempo. Mas cada décimo de grau de aquecimento é muito importante. E a gente está correndo por muito tempo. Segundo os especialistas, a gente tem apenas uma década para tentar evitar cenários tão catastróficos. Mas bom, já entendemos que o aquecimento global é uma coisa horrível, que vai tornar a vida no futuro quase que impraticável, que é causado por nós e que nós temos que parar de emitir tanto CO2 e metano se queremos evitar cenários tão catastróficos. Vocês já sabem o que eu proponho como solução, mas antes de adentrar mais a fundo nesse assunto, eu queria explicar um pouco para vocês o papel do CO2 e do metano nessa narrativa. O CO2, por mais que seja mais falado por ser liberado na queima de combustíveis fósseis, não é exatamente o grande vilão. Mesmo se parássemos de emitir qualquer grama de gás carbônico hoje, nós ainda sofreríamos um aumento de temperatura bastante significativo por conta do CO2 que já emitimos nas últimas décadas. E a concentração desse gás só se estabeleceria novamente na atmosfera em pouco mais de 100 mil anos. Por outro lado, se parássemos de emitir o metano hoje, um gás que é 26 vezes mais agressivo no efeito estufa do que o CO2, dentro de algumas décadas já teríamos um progresso significativo em relação ao aquecimento global, isso por conta da sua velocidade de decomposição. Ou seja, precisamos interromper antes a liberação de metano para termos mais tempo e segurança para lidar com o CO2. Mas por que eu estou dando esses dados? Bom, porque a principal fonte de liberação de metano da humanidade é a agropecuária. E outra, segundo Richard Oppenlander, um pesquisador ambiental estadunidense, mesmo que a partir de 2014 não queimássemos mais uma grama sequer de combustível fóssil, ainda excederíamos ao máximo de carbono e emissão de gás de efeito estufa em 565 gigatoneladas até 2030, apenas devido à criação e ao consumo de gado. O CO2 liberado pela queima de combustíveis fósseis é de fato preocupante, mas não chega nem perto do impacto que a agropecuária tem. O Banco Mundial declarou que a agropecuária é responsável em 51% pelas mudanças climáticas, além de ser responsável por 30% do consumo de água do planeta, ocupar 45% das terras, ser responsável por 91% da destruição da Amazônia, ser uma das principais causadoras das zonas mortas do oceano, de destruição de hábitat e de extinção de espécies. Só para termos uma leve noção do quão impactante é uma dieta que inclui carne vermelha, vou falar um pouquinho da pegada virtual desse alimento. Muitas campanhas de economia de água dizem para fecharmos as torneiras enquanto escovamos os dentes e tomarmos banhos mais curtos, pois caso abusemos do consumo de água, ela pode se tornar escassa no futuro. Mas como muito bem mostrado no documentário Cowspiracy, o que ninguém diz é que um hambúrguer de 114 gramas requer 2.500 litros de água para ser produzido. Ou seja, do que adianta tomar banhos curtos para economizar água, enquanto o seu hambúrguer é equivalente a 2 meses de banho? Além de demandar uma quantidade absurda de água, a agropecuária libera mais CO2 que todos os meios de transporte juntos, e é a principal fonte de liberação de metano da humanidade, além de produzir 65% do óxido nitroso do mundo, um gás com potencial de aquecimento 296 vezes maior que o CO2. Não é sobre o que você coloca no prato, mas sobre a demanda que você cria. Isso eu acho muito importante entendermos. Quando nós começarmos a ver além da comida e começar a enxergar a história que ela conta pra gente, fica muito mais fácil ver o lado ético dessa questão. Pegamos o leite como exemplo. Para cada litro de leite produzido, demandam-se 1.000 litros de água. Isso acontece porque uma vaca bebe, em média, 130 litros de água por dia, além de comer 65 quilos de ração por dia. Não é uma moeda de troca muito sustentável. É difícil chegar até esse raciocínio porque no fundo a gente não quer entender. Óbvio que de certa maneira eu preferia não ter entendido e continuado com a minha velha dieta. Sendo sincero, eu não gostaria de ter que mudar meus hábitos. Mas é a realidade. E infelizmente a gente tem que encarar ela do jeito que ela é e não como queremos que ela seja. Mas então, os peixes seriam a solução para a gente continuar a comer carne? Porque, bom, eles não demandam terra e muito menos água, certo?
Então, os peixes são um caso muito particular nisso tudo. Por mais que de fato a gente não precise desmatar a Amazônia para comer salmão, como a demanda por peixe é absurda, para toda a indústria suprir a humanidade toda, que demanda mais de 90 milhões de toneladas de peixe por ano, isso implica diretamente em dois problemas mais graves. O primeiro é que, por conta dessa super demanda, a indústria da pesca usa mega redes, afinal são empresas. Quanto mais produtivo for, melhor. Assim, como as redes não escolhem quem vai ser pescado, acaba se pescando muitas espécies que nós apreciamos ou que estão em risco de extinção. E a proporção dessa história não é nada feliz. Para cada quilo de peixe que vai parar no nosso prato, há cerca de 5 a 9 quilos de espécies marinhas que não tem nada a ver com a história, como baleias, golfinhos, tubarões, tartarugas e por aí vai. O que nos mostra que não adianta nada parar de consumir canudos de plástico pelas tartarugas e continuar consumindo peixe. Além de toda aquela história de que os biomas aquáticos são os mais sensíveis frente ao aquecimento global. E o segundo problema é que, por conta dessa pesca excessiva, nós não estamos dando tempo dos peixes se procriarem. Estamos pegando muito dos oceanos e não estamos dando tempo dele repor. O que abriu margem para muitos cientistas calcularem que, se continuarmos nesse ritmo de consumo dos oceanos, teremos um planeta sem peixe até 2048. Isso que está acontecendo bem diante dos nossos olhos é a extinção em massa mais triste e mais rápida que já aconteceu na história do planeta. Todas essas pegadas são pegadas que a gente não precisa ter como estilo de vida. Sei que é difícil mudar os velhos hábitos, mas a gente precisa tentar. As gerações mais velhas não veem perigo nesse estilo de vida, porque consumiram produtos de origem animal a vida inteira e nada aconteceu com eles. Mas a nossa geração carrega esse fardo, uma responsabilidade enorme de decidir o rumo desse planeta. Mas tudo bem, já entendi que a existência de uma pessoa que se alimenta apenas de vegetais demanda muito menos carbono, metano, água e terra. Mas quanto? Bom, uma pessoa que consome todos os produtos de origem animal vai demandar terra para ela mesma, os vegetais que ela consome, e mais a terra que vai servir de alimento para os animais que se tornarão alimento posteriormente. Para ser mais exato, essa pessoa demanda 12 mil metros quadrados de terra em um ano. Uma pessoa que cortou as carnes vai precisar de 6 vezes menos terra, ou seja, 2 mil metros quadrados de terra em um ano. Já uma pessoa como eu, que não consome nada de origem animal, demanda por ano apenas 670 metros quadrados de terra. Isso acontece porque a minha comida vem diretamente da terra que eu demando. Eu não preciso de terra para alimentar durante um tempo algo que fornecerá ou se tornará minha comida. A gente perde muita matéria orgânica de um nível trófico para o outro. Conseguimos produzir 16 toneladas de legumes em 6 mil metros quadrados de terra, mas apenas 170 kg de carne no mesmo espaço e no mesmo período. Uma pessoa que consome tudo, incluindo produtos de origem animal, demanda 18 vezes mais terra do que uma pessoa que se alimenta apenas de vegetais. Ou seja, eu fiquei quase 18 anos da minha vida tendo uma dieta dita normal. Para eu demandar a mesma quantidade de terra que eu demandei nesses 18 anos, eu, com a minha atual dieta, teria que viver por mais 324 anos. Além de uma pessoa que se alimenta apenas de vegetais demandar 1/18 de terra, ela usa 1/11 de combustíveis fósseis, metade do CO2, 1/13 da quantidade de água e praticamente zero a sua pegada de metano e óxido nitroso. Se o mundo inteiro adotasse uma dieta baseada apenas em vegetais, nós encontraríamos soluções para inúmeros problemas. As zonas mortas do oceano voltariam a ter vida, as florestas tomariam de novo o que foi desmatado, diminuiríamos a pressão seletiva para o surgimento das superbactérias, acabaríamos com a fome, livraríamos diversas espécies da extinção e reduziríamos absurdamente o ritmo de surgimento de novas doenças, como a gripe aviária, a gripe suína e o próprio coronavírus. Ao mesmo tempo, se o mundo inteiro decidisse comer como os países ricos comem, e ele já decidiu isso, o mundo entraria em colapso. O problema do mundo que está causando tudo isso não é a superpopulação humana, mas a superpopulação humana que consome produtos de origem animal. Mas, Bruno, somos quase 8 bilhões de seres humanos. Eu sei, mas não chegamos nem perto dos 70 bilhões de animais que nós mantemos em cativeiro para consumirmos. Graças a esse nosso estilo de vida que demanda produtos de origem animal o tempo todo, nós desbalanceamos completamente o equilíbrio da natureza. Há 10 mil anos atrás, os animais silvestres compunham 99% da biomassa e os seres humanos e seus animais em cativeiro apenas 1%. Hoje, os seres humanos e seus animais em cativeiro representam 98% da biomassa. Eu sei que é muito mais fácil a gente fingir que não tem nada acontecendo, mas desse jeito a gente vai pagar um preço muito alto no futuro. Um preço que eu acho que ninguém está disposto a pagar. Ah, mas Bruno, eu acho que o veganismo está se tornando uma tendência. No futuro terão muito mais pessoas veganas, então não tem por que se preocupar. De fato, muitas pessoas estão aderindo ao movimento, mas mesmo assim não é o suficiente. A população cresce muito mais rápido do que a taxa de adesão ao veganismo. E além disso, as projeções mostram que as emissões de gases de efeito estufa pela pecuária devem aumentar em 80% até 2050.
Isso porque a demanda aumenta na mesma proporção. Então você pode se agarrar nos seus velhos hábitos e esperar que uma tecnologia mágica, um Messias ou o livre mercado nos salvem do dia para a noite com uma solução misteriosa. Mas nós já temos uma salvação do dia para a noite. E ela não é nada misteriosa. Simplesmente temos que rever nossa alimentação. Para finalizar, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. A vida na Terra já presenciou 5 extinções em massa, todas elas eliminando pelo menos 60% de todas as formas de vida existentes no planeta. 4 delas ocorreram por mudanças no clima, o que nos mostra o quanto a vida terrestre é sensível frente a mudanças climáticas. A última delas, mais famosa, foi a dos dinossauros, por conta de um meteoro que acertou o planeta. Os dinossauros foram extintos, mas eles não sabiam que o meteoro estava vindo. Qual é a nossa desculpa?